Fala galera, beleza? Meu nome é Glenn Freitas, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, mais uma videoaula aí, mais um exercício para resolver. Estamos na nossa semana 4, agora aula 2 de cálculo 1, tá bom? E a exemplo da aula passada, a gente vai aplicar o quê? Qual que é a pergunta que está sendo solicitada aqui na questão, né? Para a gente considerar uma função em reais para reais, do mesmo jeito. A função agora é x vezes z elevado a menos x. E aí ele pergunta o quê? Podemos afirmar que essa função é decrescente no intervalo 2 pontos. Então o que ele quer saber? Aonde essa função é decrescente. Então se vocês lembrarem da aula passada, não deixe de ver a aula 1 dessa semana, 4. Eu falei para vocês que quando a gente deriva a função e analisa ela graficamente ali com a função derivada, ela vai nos dizer a respeito do crescimento e decrescimento da função. Então só com uma derivada eu já consigo saber se ela é crescente ou decrescente, tá? Só que tem um detalhe aqui, nós vamos ter que derivar essa função aqui. Então aqui vem a importância de entender e saber derivar, né, do conhecimento de derivação. Então, eu dou uma dica para vocês para a prova. Se matem para saber derivar igual ninja, tá bom? Para vocês entenderem, principalmente a visualizar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vejo aqui que nós temos duas funções sendo multiplicadas. Então, dá para aplicar a regra do produto. Mas também esse e elevado a menos x aqui, eu sei a derivada de e elevado a x. E elevado a x eu sei. Derivada de e elevado a x, isso aqui derivada é o próprio e elevado a x. E elevado a menos x? Então é uma função composta, porque é diferente, tá? Por que eu coloquei a função composta? Porque onde era para ser x é menos x. Então tem uma função dentro da outra, tá? Mesmo que seja delicado, que é um menos 1 apenas que está sendo multiplicado, mas mudou, tá bom? Então, eu coloquei aqui, qual que é a derivada de e elevado a menos x? Função composta. Peguei a função que está por fora, a primeira é por fora. Quem que está por fora? Só analisando aqui e elevado a menos x, tá? Só estou analisando ele aqui para descobrir a derivada dele. Então, o que está por fora é e elevado a x, porque onde era para ser x é menos x. Então, a outra função é menos x. Então, tem duas funções aqui, uma dentro da outra. Então, função composta. Derivei essa, é o próprio EX, derivei menos x, é menos 1. Por que eu fiz isso? Para poder usar a regra da cadeia, tá? Qual que é a regra da cadeia? Aqui, setinha vem aqui, viemos para cá, agora vem para cá e depois vem a resposta, tá? Ao contrário aqui, tá? Que a regra da cadeia diz? É a derivada da primeira, do que está por fora, em função do que está por dentro, continua, vezes derivada do que está por dentro, tá? Então, se eu fosse fazer aqui rapidão, é a derivada do que está por fora. Era para ser e elevado a x aqui. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só que em função do que está aqui dentro. Então, é e elevado a menos x. Continua o e elevado a menos x. E aí, depois deriva o que está aqui dentro. Deriva o menos x, que é menos 1 vezes menos 1. Tá? É muito mais rápido olhando assim. Deriva o que está por fora em função do que está por dentro. E depois deriva o que está aqui dentro, fica mais rápido. Mas eu coloquei aqui mastigadinho e a regra da cadeia aqui. Então, G', aqui EX, em função de HX, em função de menos x. Então, onde era para ser x aqui, vai ser menos x. Então, E elevado a menos x. Vezes H derivado, H', tá? Então, H' é menos 1, então vezes menos 1. Então, a derivada de E elevado a menos x é menos e elevado a menos x, tá bom? Tudo e passo a passo aqui para quem ainda não tá bom em derivada começar a se acostumar aí. E por favor, viu? Treinem bastante aí semana 2, semana 3, derivada aí, tá bom? E aí agora eu tenho aqui o produto disso, né? Por que eu quero saber a derivada disso? Porque quando eu vou fazer a regra do produto, qual que é a regra do produto, né? Deriva o primeiro vezes o segundo sem derivar, normal, mais o primeiro sem derivar, vezes a segunda função derivada. Então, se eu tenho um produto de funções aqui, que eu posso chamar de x aqui de uma função e e menos x outra função,
eu já coloquei desse jeito aqui, ó, com ele em parênteses e a linha para mostrar quem que é derivado. Então, eu derivo o primeiro vezes o segundo normal, mais o primeiro normal vezes a derivada da segunda, tá? Então, derivada de x é 1, vezes e elevado a menos x dá 1e elevado a menos x. X aqui repete, e a derivada disso aqui que nós já encontramos, que é menos e elevado a menos x, tá? Então, uma vez e elevado a menos x é e elevado a menos x. E esse aqui mais com menos, menos x elevado a e a menos x. Descobri, então, a derivada dessa função para justamente saber onde que é decrescente essa função aqui, tá? Analisando graficamente, sem precisar pôr o gráfico, mas sabendo onde ela é decrescente, tá bom? Então, para simplificar aqui, eu só coloquei o que é x na frente e o que está sem x aqui depois, tá? Então ficou menos x mais e elevado a menos x. Dá para isolar o e elevado a menos x, fica menos x mais 1 também, não importa, tá? O que eu faço então para saber o que é, se é decrescente ou não? Preciso achar o ponto crítico. O que eu vou fazer então? Vou analisar essa derivada aqui, o resultado dessa derivada, e vou igualar a zero. Igualo a zero, vou descobrir o valor de x, tá? Então, igualei a zero, passei esse que está positivo para lá, para o outro lado, deixei o que tem x de um lado e o que não tem x, no caso aqui, tem x no expoente, mas eu estou tratando desse termo x aqui multiplicando. O que não tem, passei para lá, ficou menos e elevado a menos x, tá? Cortei, se tem e menos x de um lado e menos x do outro, eu cortei. Só que eu só cortei o e menos x, o menos não, tá bom? Porque eu não cortei o menos aqui. Então ficou menos x igual a menos 1, já que eu cortei menos 1. Isso diz que x é igual a 1. Se menos x é igual a menos 1, inverto o sinal dos dois. Se eu inverto um lado, tem que inverter do outro. X é igual a 1, é o ponto crítico. Então, achei que o ponto crítico é igual a 1. O que eu vou fazer, então? Vou montar aquele gráfico, tá? Vou montar o gráfico, vou traçar uma reta aqui, como se fosse no eixo X, tá? No ponto crítico 1. E vou analisar. Eu preciso analisar o quê? O A, né? Qual que é o A aqui? O A é menos 1. É como se, não é AX mais B? Vamos supor que isso aqui seja AX mais B, tá? Então, esse A aqui é menos 1. Menos E elevado a menos X, tudo bem? Mas ele é negativo. Isso mostra que ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, quando o A é menor do que zero, uma função é decrescente, tá? Tudo bem que é função exponencial, mas isso aqui já serve, tá bom? E aí, ó, é decrescente, ó, tá? Não importa o que seja, a gente sabe que vai dar negativo, então vai ser uma função decrescente, tá? Se vai ser reto ou não, não importa, é decrescente e ela passa no eixo X exatamente no ponto crítico, ponto 1. Então eu sei que do ponto 1 para a esquerda até menos infinito, a função vai ser positiva. Do ponto 1 até a direita, a função vai ser negativa. Por quê? Porque tá para baixo aqui, tá? Então se ela é negativa para cá, quando ela é negativa, que eu falei, ela é decrescente. Quando ela é positiva, ela é crescente. A gente pode ver, inclusive, que o ponto 1 pode ser um ponto de máximo, porque ela cresce, no ponto 1 ela decresce. O ponto 1 pode ser um ponto de máximo local, tá? E aí, mas aqui a pergunta é onde ela é decrescente, tá bom? Então, a pergunta é decrescente, é onde é negativo, então ela é decrescente do intervalo do 1 até o mais positivo. Função de x é decrescente onde a derivada da função de x é menor do que zero. Tá aqui, ela é menor do que zero. Portanto, função de x é decrescente no intervalo de 1 aberto, porque tem que ser, é menor ou igual a zero, o 1 não é. Então, tipo, não estou incluindo 1, então por isso é aberto até o mais infinito. E o mais infinito ou menos infinito a gente nunca fecha, é sempre aberto. Esse é o intervalo e essa é a resposta, tá bom? A função x elevado a menos x é decrescente no intervalo entre 1 e mais infinito, tá bom? Então fica aí mais uma aula 2. Espero vocês nos próximos vídeos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí, pergunta pra gente que a gente tenta resolver aí, se eu não fui claro em alguns pontos, tá bom? É isso aí, ficamos por hoje, até então, fica com Deus e tchau!